Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do Comando Talks. Hoje um Comando Talks esportivo. Mas antes vou explicar o que é o Comando Talks, né? O Comando Talks é um podcast da Comando News, que é a assessoria de imprensa. A gente trabalha, né, com vários segmentos da comunicação e o esporte é um ponto forte da Comando News. Então hoje a gente recebe aqui o Samuca, o sobrenome ele vai falar para mim. É o Samuel, o Samuca Neundorf, né? Olha lá. Tá vendo? Olha lá. É alemão, Dorf. Alemão, pois é. Ajuda, Ajuda bastante. E a Thali também, que tem o sobrenome da Thali, também não é tão simples de falar. Vamos lá. Martinex. Viu, ó, tá vendo? Então estamos aqui para falar sobre boxe e sobre corrida, sobre, como eu falei, sobre CrossFit, tudo, várias modalidades. Então, puxa, que legal, obrigado, gente, por ter vindo aqui participar. É uma mistura, né? Dois assuntos que é ligado ao esporte, mas são modalidades diferentes, histórias diferentes. Então, para começar, Thali, me conta aí o que você anda fazendo, como é que é a tua história na corrida, a tua história no esporte. Ângelo, obrigada mais uma vez por estar aqui nesse bate-papo, sempre bom demais. Bom, minha história no esporte pegou uma vertente ali da corrida e não parou mais, né? Então, agora eu tô nas corridas de rua, mas também tô no trail. Vou fazer agora a minha primeira ultramaratona, 55 km na Mons, lá em Nova Trento. 55, ó, Samu, aí ó, 55 km, hein? E vamos subindo. Vai subindo, né? Inclusive fizemos, né, a Maratona do Litoral juntos. Fizemos. Tivemos essa experiência, a primeira edição, né? Isso, fantástico. Sofremos né? juntos, né? Sofremos, mas também com um visual, né? Que ajudou um pouquinho ali na sofrência. Certeza. Tivemos até alguns momentos interessantes, né? Pessoas que nos encontramos lá durante a prova e que viram objetos, né? Objetos voadores, não né? identificados. Falei, será que somos nós que estamos cansados? Não, mas não, realmente, era uma moradora, né, do litoral ali que... Ela estava levando os cachorrinhos, né? Nossa, como é que foi? Ela estava levando os cachorrinhos para passear. Conta pro Samuca essa história aí, é boa. E a gente passando por ela, né? E aí ela, olha, dois aviões, né? E a gente parou, né? 2 aviões, parou, olhou pro céu, não tinha nada no céu, 2 aviões. Aí o Ângelo só olhou pra mim, tipo assim, concorda, né? Concordo porque é melhor, né? Não temos tempo pra discutir isso, né? Mas foi bem bacana, obrigado pela parceria mesmo, porque se não fosse com você, acho que se não estivesse junto ali, acho que não teria concluído o objetivo, né? Então, valeu. Valeu também. Nossa, foi um ajudando o outro. Exatamente. Tinha horas que a gente não se falava mais, né? Porque não tinha nem como conversar. Abria distâncias enormes, assim, às vezes, né? Deixa sozinho, me deixa agora. Então, tem um momento, né? Não tem? Tem. E quantos km que foi? Era 42. Mas o que acontece, Samuca? Acontece os momentos, você que é do boxe, é um pouco diferente. Claro que é muito mais intenso, né? Ali a concentração de vocês é outra coisa, mas no caso da corrida, o que acontece? Tem horas que você quer ficar só com você mesmo ali, mesmo tendo aquele pessoal todo, sabe? Perfeito. E aí você tem que separar bem, né, aquele momento, aproveitar ao máximo para não perder o foco, né? E nessa hora que dá uma briga momento, mental, né? É uma briga mental que você tem que ir ali e é bem isso, bate aquele negócio, eu tô comigo, eu não quero falar, não quero... Você começa a ficar irritado. Irritado com qualquer coisa. E não é só que se alguém outro externo fala, como você fica irritado também. Isso, e aí você começa a ver, tudo te afeta, né? Tudo afeta. Aí aquele ali parou, ele tá cansado, aí começa assim, eu também tô. Eu tô cansado. Aí você começa... lado emocional, muito. Né? Teu psicológico, e muito. Samuca, tinha um rapaz à nossa frente, lembra? Não lembro o nome dele agora. Tinha o nome dele escrito atrás na camiseta. Então ele tava indo bem, assim, tava com muita dificuldade. E a gente tava atrás dele. Eu tava pensando assim, cara, se esse cara tá desse jeito, como é que a gente está? Como a gente está sendo visto? Meu Deus! Como é que nós estamos, né? Porque eu olhava assim, nossa, ele tá sofrendo demais, né? Então, à nossa frente, eu pensei, então, se ele tá assim, imagina como é que tá eu e a Thalita. 42 km para frente. Para frente, e foi, tem que ter... Uma briga interna muito grande. É uma briga interna, e assim você vê, como era no litoral, você via o pessoal já voltando. Então você via os caras que estavam
lá pra tua frente. Fazendo o retorno. E também você conseguia ver quem tava pra trás. Isso. E daí acabando as pessoas que estavam pra trás. Aí você vai, tá... Só tem isso pra trás? Tem que ter mais, tem que ter mais. Mas então, isso, Samuca, no boxe, como é que é a concentração? Como é que funciona isso? Porque é tudo muito rápido, né? Às vezes o boxeador, puxa, treina por meses para poucos minutos acontecer a luta ali. Minha última luta foi em 2008 com o Cláudio Popeye Matos da Chute Box, né? A gente sabe que quando você se concentra para uma luta, eu, por exemplo, me preparei e baixei 18 quilos para lutar com o Popeye. O Popeye é um cara de 1,74 m e eu tenho 1,96 m, então eu lutava peso pesado, cruzador meio pesado. Caramba. E eu baixei para 84 quilos e ele lutou com 90, ele lutou mais pesado do que eu. Preparação física, ok. Agora eu tenho também uma passagem rápida aqui, eu vou mandar um abraço para o José Luiz Rodrigues, o Snoop, talvez vocês conheçam. Sim. Né? Meu parceirinho, a gente viajava ao Brasil, ia para São Paulo, ia para Paraguai, para Santa Catarina, lutamos bastante. Às vezes o Sam não podia ir junto com a gente, que a gente vem da Praça Oswaldo Cruz ali, né? E o Rubens Sam não poderia viajar, até uma questão de custeio, naquela época era muito complicado. Hoje tem mídia social, você faz uma luta, joga na internet, tá ok. Mas naquela época não era assim, então você tinha recorte de jornal. E eu recordo que a minha primeira luta, eu até cheguei a dar entrevista, que o senhor chamou o pessoal, estava terminando a Rede Manchete, começando a Rede Record. Rede Manchete, nossa, como eu vi Rede Manchete, cara. Assistiu muito Rede Manchete. Era assim, só um parênteses, a Rede Manchete, ela foi interessante, porque ela queria atingir um público A e B, né? Isso. Não sei se vocês lembram disso, que ela queria ser um público A e B, e ela queria bater de frente com a Globo, e algumas... E jornalismo era muito forte, Pantanal, depois também esporte, Pantanal. E essa esporte realmente cobria a Copa do Mundo, transmitia o Campeonato Carioca, assistia outras modalidades também, eu lembro que eles acompanhavam bastante, né? Perfeito. Finalizando a ideia ali do Snoop, o que aconteceu? Eu cheguei na Sociedade Morgenal, o evento ia ser feito ali, e o Sam havia fechado uma luta com um lutador que eu não conhecia. Aspas. Eu cheguei na sociedade, estavam montando o ringue e tal, né? E eu cheguei, fui cumprimentar o Snoop, que era o parceirinho, o vermelhinho. Quem mais tinha lá? Fernando Gonzaga, já em memória, né? Faleceu, eu tive o prazer de lutar o ex-campeão brasileiro em 2001. E foi a última luta dele. Ele acabou parando depois, adquiriu leucemia e veio falecer através disso aí. Mas um colega, um baita de um parceiro e tal. Mas quando eu cheguei no Morgenal, o Snoop falou assim: ô Samuca, com quem você vai lutar? Falei, com aquele negão ali, ó. Ele falou, você conhece aquele negão ali? Falei, não. Cara, lá na Praça Oswaldo Cruz tinha um mural com reportagens assim de revistas, recortes de lutadores e tal. E aquele negão ali era o Daniel Bispo. Aliás, Bispo, um abraço, morou na Nova Zelândia, hoje está em São Paulo, é bombeiro, né? É um parceiro, a gente troca muita ideia na internet. E era o Daniel Bispo, 85 lutas. Eu estreiei a minha primeira luta. Ele falou, que aquele cara que você vai lutar, aquele cara... Eu comecei a tremer. Eu tremia. E a minha primeira luta eu não lutei. Então, o lado emocional tem muito a ver, que você prepara o atleta fisiologicamente, mas se você não trabalhar o mental do atleta, você não consegue vencer. E a minha primeira luta eu amarelei. Eu tinha tudo para ser expulso da academia, foi feita uma reunião, e graças a Deus o Sam foi um paizão de todo mundo, né? Que se existe o boxe aqui em Curitiba, principalmente, os grandes campeões saíram da Praça Oswaldo Cruz ali, na mão do Rubens Samperruchon, né? É interessante. Até dentre esses campeões que você fala, é o nosso grande Foreman, né? O Edson Foreman, começou com você, né? Sim. Na realidade, a gente começou, eu e o Snoop na Praça Oswaldo Cruz, já existiu o Fernando Gonzaga, o Pelé, o pai do... O Pelé pai. O Pelé pai, no caso, cubano, né? Sim, o cubano, sim. Que é uma figura, o Pelé é uma figura, rapaz, né? O cubano fantástico, um cara fantástico assim e tal. E daí, quando chegou o Foreman, ele chegou de mão dada com a mãe dele. E a gente viu a mãe dele muito jovem, assim, a gente achava até que eram namorados. Né? E depois a gente descobriu que era a Dona Edna e tal, e foi muito legal. Até o apelido Foreman, éramos eu, o Snoop e o Fernandinho, a gente sempre zoava bastante na academia, né? Então, quando ele chegou ali e tal, olha lá, parece o Baby Foreman. E daí ele falou garoto Foreman e tal, né? Mas a gente zoava bastante, daí pegou Edson Foreman. Né? Então, até o apelido dele veio ali da Praça Oswaldo Cruz e tal, porque ele realmente sempre foi peso pesado, né?
E galgou, assim, foi campeão paranaense, campeão brasileiro, campeão mundo hispano, né? Então, assim, ali da praça, além de campeões mundiais, campeão brasileiro como o José Luiz Rodrigues Snoop, também um parceirinho, que sempre a gente, que tem evento, a gente coloca atletas para lutar com os atletas deles ali, o pessoal de Paranaguá, que vem para cá também. Então, é bem interessante, assim, sabe? Porque o lado físico, o lado fisiológico você trabalha, mas o lado mental do atleta, você mostrar para ele que uma conversa, se você colocar uma coisa negativa, pode... Eu passei por essa experiência e trabalho muito com os meus alunos nesse sentido hoje, né? Então, quando eu vou colocar, eu falo para eles, vocês têm um atleta maior do que o professor de vocês, eu tenho 1,96 m, peso 103 quilos e tal, vocês saem na mão comigo. Então, quando você olhar um cara grande, não olha com medo do teu adversário, olha, não erro nem de olho fechado. Entendeu? Então, vai para dentro, né? Que é o que vocês estavam fazendo com relação à corrida, né? Você vai buscando aquela força onde todo mundo está esmorecendo. Vai se convencendo. Eu tô aqui. Mais um pouquinho. Exato, mas é bem isso, bem bacana isso que você está falando, porque realmente do esporte, e principalmente que a gente vive falando do esporte da corrida e tanto do boxe, são esportes que... Claro, qualquer esporte, até mesmo o futebol, mas esses que são muito mais pelo amor, né? Pela dedicação, muito mais pela... Ele não é tanto financeiro, né? Não. Ele é muito mais o amor. E eu vejo assim, eu até acompanhei, até se citou, um abraço primeiro pro Foreman, né? Nosso, da Universum Box, também o Marcelo Garbosa, lá, presidente da FEBOX também, que já esteve aqui. Então, eles são sócios lá na Universum Box, né? Mas eu lembro que eu acompanhei muito o Macares, a Rosilete, então eu via... a luta, né, deles para manter-se no boxe, né? Ainda mais porque era um momento que hoje, a gente vê lá, até teve esse episódio lamentável do boxe lá, né, que teve agora recente. Mas, de qualquer forma, é uma coisa que o boxe hoje e o MMA estão muito próximos. Mas eu lembro que teve uma época que o boxe ficou um pouco de lado por causa do MMA. Porque ele, né, você acompanhou esse Thalita também. Os holofotes saíram todos. Que foi tudo pro MMA e não tinha, o boxe meio ficou de lado. E isso foi ruim também. Né? E essa é uma visão mais nacional, porque a gente teve muitos campeões e feras, né? José Aldo, nós tivemos Verdun, nós tivemos tantos outros lutadores aí. O nosso Anderson Silva, né? O Spider, aliás, um abraço para o Spider, porque eu trabalhei de segurança. Então, mas é uma coisa que é interessante. Bem interessante sobre esse trabalho de segurança, então, mas uma coisa que é interessante, né? Quantos que são do boxe que trabalharam, eram segurança, são... Né? Uma Açoeiro coisa que Silva, tem muito a ver, né? Tem muito, né? O grande Açoeiro, né, da Chutabox também, né? Parceirão também fazia segurança com a gente, né? Então é bem legal. Formiga, né? O Claudio Omar Pedra também fez segurança. Sim. Então, o Pedra gente, já. Então, o Pedrinha, também tive a oportunidade de treiná-lo por um período ali no sindicato, ali, né? No período que o Fórum estava treinando ali junto com a gente. E o Pedra é o canhoto, né? Então, todo canhoto ele já está dentro da tua guarda. E tem uma mão, não é em vão, porque ele tem o nome dele é Pedra. É pedra mesmo, porque né? Porque dói, machuca. Uau. É uma mão muito dura, assim, né? Nossa, então, essa questão toda, né? Você chegou a... Você tá falando, né, Thalida? Você acompanha um pouco essa questão do MMA, como foi também, né? Acho que no CrossFit um pouco isso também, né? Esse crescimento, assim, né, que desenvolveu. Teve um boom, e aí virou... Aí teve o tempo da modinha, né? Sim. Aí alguns ficaram, e daí agora tem uma outra modinha dentro do... Qual que é a modinha agora? Do cross. Tem o tal do Hyrox. E que é isso aí? É uma modalidade agora que tem a corrida mais em evidência dentro do workout ali, né? Dentro da sequência. Da sequência. É mesmo? Tá, então você faz intercalada ali, corrida, movimentos do CrossFit. Corrida, movimentos do CrossFit. Isso lá fora já tá bem difundido, né? Tá chegando mais agora pra cá. E você tá estudando, né? Inclusive, você tá fazendo faculdade, né? Eu tô fazendo educação física. Educação física. É uma antiga paixão ali que eu deixei guardadinha. E agora? E tô retomando. Mas provavelmente eu vou continuar ali na corrida. Sim. A corrida, o que trouxe na tua vida, assim... Tipo, você tá há quanto tempo correndo? Eu comecei a correr na pandemia. Foi a corredora de pandemia. Corria no CrossFit, mas não gostava, como todo bom crossfiteiro. E aí comecei a correr e me apaixonei. Daí fui deixando o CrossFit um pouquinho de lado, na prática do CrossFit, né? E migrei aí pro lado da corrida e trouxe...
assim, acho que principalmente eu coloco assim, o meu maior benefício, vamos dizer assim, foi do meu lado psicológico. O lado emocional, né? Foi, foi o que você Sim. ganha ali de resiliência, Sim. de auto... Eu acho assim, É. a palavra boom, pra mim, é autoconhecimento. Perfeito. E aí eu jogo isso pra minha vida inteira. Mas sabe de uma coisa? Apesar disso, né? Toda vez, a gente sabe, né? Quando tá fazendo uma maratona, você repensa, puta, o que eu tô fazendo aqui, cara? Pra quê? Pra quê? Entendeu? Porque... Vocês pensam também quando eu tô lá? Vocês pensam também? Inclusive, com relação ao lado aeróbico, por exemplo, você vai fazer escada, por exemplo, o atual campeão mundial do K1 no Japão, Ariel Machado, aliás, um abraço, eu havia convidado ele para vir junto, hoje ele não pôde porque ele estava dando Mas vai vir outras vezes. A gente fazia aquela escada do Atlético, ele e o Sidão ali. Ali no Atlético, ali, né? né? Eu tive uma oportunidade de treinar eles, né? Até uma coisa interessante, eu dei aula ali na academia, já fechou, então pode falar, a Academia Energia atrás da Praça Tiradentes. Eu coloquei, não sei se você lembra, nos anos 2000 alguma coisa, uma foto enorme do Fórum, uma pendurada ali. Eu lembro disso aí, eu lembro, cara. Era eu que dava aula ali. E tinha uma foto do Fórum para mostrar que tinha ali a coordenação do Fórum, né? Agora, só um parênteses sobre o Fórum, cara. Você vê o Fórum hoje e olhar as fotos do Foreman lutando, cara, parece outra pessoa. Você viu o vídeo que eu te mandei? Parece, sim, o cara era, assim, tipo, fisicamente, parece o rosto, parece outra pessoa, cara. Parece outra pessoa. Ele sabe disso, ele sabe disso. E ele baixava muito de categoria, que ele lutava cruzador, mas ele sempre foi pesado, né? E a mão dele é extremamente dura, né? Agora, o lado aeróbico, o lado quando você vai fazer a luta, por exemplo, tem momento que você trabalha muito com o lado do diafragma, que nem falar, né? Que nem a comunicação, né? Tem um nasal, tem um lado grutural e o diafragma é a voz mais bonita, tá? Você consegue desenvolver ali e tal. Na questão da luta, quando o atleta ele consegue passar aquela coisa do emocional, que ele consegue ter o controle da sua respiração. Eu recordo que o próprio Foreman no sindicato, eu ia bater saco e eu cansava bastante. Ele falou, Samuca, você quer matar toda mão, você joga para matar. Eu falei, é isso aí, velho. A intenção é essa, né? Que a gente sempre teve uma parceria, né? Então, eu acho que aqui, no Paraná, ninguém apanhou mais do Foreman do que eu fazer um sparring. Imagina que para fazer o Foreman, você pode confirmar depois com ele. Por isso que ele falou, ó, chama o Samuca lá. Ele queria Obrigado, meu irmão. Deus ele queria, não, quero provar isso, né? Eu quero falar na cara dele. Mas sabe de uma coisa interessante? Outra coisa que eu fico pensando, tipo, até característica sua, né? Tá observando aqui, né? Pô, geralmente o lutador é mais introspectivo, é mais calado, não é muito comunicativo. Pô, você é o contrário, entendeu? Mas porque ele tem a vertente de comunicação. Pois é, né? mas eu queria entender, como que isso, como você conseguiu andar com essas duas coisas juntas? Assim, eu tive a felicidade, por exemplo, eu sou fã do Ezequiel Júnior, Ezequiel que trabalhou na rádio, pode falar? Claro. Trabalhava na Rádio Globo, fazia o Troca-Troca da Globo, Troca-Troca da Globo. para Todos na Rádio Clube, trabalhou na Rádio Cidade e tal, né? Durma com esse barulho, um baita do locutor aí, continua puxando ferro, tá gigantesco, 63 anos aí, é tricampeão sul-brasileiro de fisiculturismo. Então o cara é gigante. E eu sempre tive meu mano como a minha referência, né? E ele sabe disso, não estou inventando nada aqui. E quando ele já praticava boxe com o Rubens Sam, nos anos 85, 86. E eu ia assistir e tal, e até o Sam falava para mim quando garoto, né? Vem treinar, vem fazer. Eu sempre magrelo, tá? Eu gostava muito de tomar. Eu não vou. Aí com 20 anos eu resolvi procurar a Praça Oswaldo Cruz ali, encontrei o Sam. Ele falou, vem aí. 15 dias batendo, tinha um pneu gigantesco ali na Praça Oswaldo Cruz, e batendo só de bandagem. Aí o Sam falou, você consegue comprar uma luva? Eu falei, eu consigo. Aí você quer lutar, você leva jeito e tal. Eu falei, eu quero. Então a primeira luta que ele marcou foi justamente essa questão aí do Daniel Bispo. E mesmo tendo amarelado, eu consegui seguir uma carreira. Eu disputei com o ex-campeão brasileiro Fernando Gonzaga, o Gonzaguinha, que já faleceu, né? Em memória, mas um baita de um amigão. Também lutei o título paranaense agora em 2008. Eu fui longevo até, fui até 38 anos lutando, né? Então eu consegui lutar com o Cláudio Popeye Martins, do qual, inclusive, o Foreman conseguiu botar ele no chão, né? Botou ele na lona, todo mundo torcendo, a torcida contra. Eu lembro que eu fiquei
no vestiário faziam segurança pro Foreman, porque naquela época é uma outra época, a gente sabe que aquelas cabeçadas que aconteceram esses dias aí não é uma coisa tão distante, a gente viveu próximo, né? Então, eu fiquei na porta do Foreman quando o Popeye veio cumprimentá-lo pelo nocautão que o Foreman aplicou no Popeye, né? O Popeye estava saindo para um lado, o Foreman jogou a mão e pegou encaixadinho, ele caiu apagado ali, foi uma baita de uma vitória e deu um valor maior aí pro pessoal do boxe, que aqui em Curitiba, né, tava meio apagadão, que tava cheio de campeão de Vale Tudo MMA, mas no boxe, né? no entanto, né, é claro que tivemos aí o Macares, nós tivemos aí o Snoop e tal, né, mas estava o pessoal bastante em voga aí a questão do Vale Tudo. Então, o prazer de conhecer o mestre cubano, eu tive uma oportunidade também, do qual eu até falei para o Fórum uma certa feita, do qual a gente se emocionou, porque eu 3 vezes que eu fiz na mesma semana sparring com o Foreman machucava muito, porque ele sabe onde bate a mão e bate muito forte. Né? Então, sangrava nariz, fechava olho, tal, esse tipo de coisa assim. E eu cheguei na época, o Noguchi estava com a academia no Cavalo Babão. E eu soube que o Noguchi havia feito o sparring com o Foreman, eu cheguei, sentei, o Noguchi olhou para mim assim, falou assim, foi o Foreman? Eu falei, foi o Foreman. Jab direto não entra, não entra. Olha o que é uma dica, que você se prepara, né? Todo mundo sabe bater um jab, todo mundo sabe jogar os golpes do boxe, não? Direto, um cruzado, um uppercut, ok. Mas em que momento eu devo jogar esse golpe? Aí o Noguchi falou assim, ó. Noguchi, aliás, um abraço para você também, obrigado pela dica. Tô revelando aqui de primeira mão. Você viu? Assim, sim. Né? Ele pegou e falou assim, jab direto não entra, fora uma pendula, né? Então sai do golpe. Aí quando ele sobe a cabeça, repete o direto no vazio. De vez em quando, meu irmão, perdão, aquela medalhão lá é culpa do Noguchi, ele que me ensinou. Valeu a cabeça dica. está subindo, né? Que vai Sim, na hora do pêndulo. Isso, da cordinha, né? Aí a cabeça sobe e não consegue voltar, porque é automático, vai subir. Então você joga no vazio, vai de encontro. Então, quando eu conseguia, aquele era o meu troféu, o meu grande troféu, eu consegui deixar o Foreman marcado de alguma maneira. Não, e o Foreman, assim, você fala com ele, ele não é de falar muito, entendeu? Não. Então, ele parece assim, super calmo, assim, né, na fala, tranquilão. Né? Então, você nunca imagina que dali sai aquilo tudo, entendeu? Agora, você parado na frente dele, trocando, vendo aquele olhar de peixe morto, ele não passa vivo. Acho que é por isso que ele consegue. Ele não passa vida, ele não passa emoção. Por isso que não... É terrível, você tá na frente de alguém ali que não se emociona com a pancada. Mas você não sabe o próximo passo também, né? E ele conhece, né? Ele sabe, né? Então, já nós, na corrida, né, Thali, não tem passa um olhar, passa a roupa, a cara, o corpo, a roupa, o cabelo. Você tem umas histórias, né, Thali, também, de como é que você ficou em situações difíceis, em provas, né, também, assim. Tem várias, né? Tem. E quando a gente vê... Pô, você tá falando da cara do fórum que nem tá esperando. A gente vê, por exemplo, tá lá fazendo a corrida, nossa, né, preparado e tal. Você vê, cara, aquelas japonesinhas bem pequenininhas, assim, mais senhorinha, né? E passa a gente na tranquilidade. Os idosos... Ou japonesinho, os assim, idosos, sabe? Né? Os idosos são fantásticos. Fantásticos, assim. Fantásticos. Que não tem... Na subida constante. É maturidade, né? É experiência. A gente não... E isso é uma coisa que, claro, a gente vai adquirindo, porque... Você vai mudando a maneira que você vai... Por isso que provas longas chama mais minha atenção, acho que sua também, muito. Né? Porque não é tanto... Não é a velocidade, é a cabeça. É a cabeça. A tua resistência ali. Chega um momento... É como se fosse no boxe lutar 15 rounds, entendeu? Tipo, sabe, é jogo pra... Você quer viver, acho que tá dentro daquilo por mais tempo, né? A paixão é tão grande que você quer vivenciar aquilo por mais tempo, mesmo que você esteja sofrendo. Exatamente. Mesmo que esteja, você quer vivenciar aquilo. Eu venho de uma escola que é chamada Old Escola, né? A velha escola do boxe, onde a gente fazia muito sparring, machucava muito, como eu mesmo falei aqui, com relação a fazer 3 sparring na semana com Foreman, machucava demais. No entanto, hoje, a evolução do boxe, o pessoal treina aí o máximo 3, 4 rounds, aí diminui a carga do round para cada um para não dar essa lesão. Inclusive, o Foreman está levando um atleta dele para lutar essa semana, boa sorte lá para eles, né? Tá, né? Lá para Camboriú, né? Isso, né? E daí mudou bastante essa visão de que você tinha que entregar tudo no treino. Porque na época você caía, por exemplo, eu tenho aqui essa mão quebrada, olha aqui, ó, isso aqui é o cotovelo do Foreman.
Eu fiz 3 rounds com a mão quebrada com o Vamos imaginar, com o cotovelo fora. Então... Eu fui jogar o Hulk e tem aquela manha de flexionar a perna. Né? Quando você joga o Hulk, flexionar a perna para tirar com a proteção do cotovelo. Quebrou minha mão. Aí eu falei, mano, quebrou a mão. Ele falou, mano, você tá cansado, quer parar? Eu falei, não, eu joguei 3 rounds com a mão quebrada. Consequência, fui parar no Cajuru, Tipóia, tinha que dar aula, né? Puxar uma manopla com uma mão só. Mas tudo isso é superação. Hoje não se faz mais isso. Hoje tem uma evolução do boxe. Inclusive, o Foreman já fez cursos lá fora. E ele é o vice-presidente da Febra Boxe, né? Uhum. E ele traz muito essa questão. Eu acho que tem até um podcast dele falando com relação a isso. Da evolução do boxe. Coisa que aqui para nós, não. A gente se entregava, se machucava, voltava outro dia quebrado. Eu tenho experiências, por exemplo, de ver um atleta tá fazendo com o próprio Foreman, o dente cair, e eu pular na frente, mano, para que caiu o dente dele, cara. Sim, já deu. Sabe? Sim. Então, assim, porque não tinha aquela coisa não tinha da limitação. Limitação, né? Não tinha os dentes de, como é que é? Como é que chama? Quer dizer, as lentes. As lentes especiais. Não, mas isso acontece na corrida também. Porque, por exemplo, hoje... Você não chega até... Você não chega... Antes era assim, antes o objetivo era... Você tinha que ter volume, você tinha que chegar... Por exemplo, fazer 42 quilômetros, você tem que tentar fazer 42, tem que chegar perto lá. Hoje já mudou muito essa visão, assim. Porque... Só te lesiona. Lesiona, E chega no dia da prova, você não tá no melhor, né? Isso. Então, também... assim, não havia... a evolução também aconteceu de forma bem interessante, né? Não sei se acontece... Você chegou a fazer alguma... A primeira maratona que eu fiz foi na loucuragem. Foi assim, treino de 42 ali, batendo toda semana quase. Graças a Deus eu fiz já com acompanhamento, então foi bem certinho, assim, foi um processo bem bonitinho. E aí eu não senti tanto... Senti, óbvio, né? Maratona sempre é maratona. Sempre é maratona, né? Não tem... Mas melhor acompanhada, né? Nossa, eu não tive lesão, né? Exatamente. Eu não tive lesão, não tive intercorrência, não tive... Isso é legal. Né? E na nossa época não era assim, né? Então, o Snoop, o Foreman, Macares, toda aquela turma que saiu ali da Praça Oswaldo Cruz, né? Através do Rubens Perruchon, a gente tinha mais aquela coisa da agressividade, de ir pra cima e tal. E aí, o que aconteceu? Nos anos 90, o Foreman começou a ir com o Snoop, até o Snoop havia feito o convite para ir para o Coliseu com o seu Oswaldo, já falecido, treinar lá em São Paulo. E eu trabalhava numa empresa, eu não queria abrir mão desse emprego aqui. Sim. Porque eu poderia ter uma carreira, talvez uma questão de... Eu disputei com o Fernando Gonzaga o Brasileiro 2001 e o título paranaense com o Popeye em 2008, mas eu poderia ser mais longevo, assim, até porque eu lutei bastante tempo. No entanto, a falta de técnica do qual eu ficava bastante limitado aqui, né? Saíram vários campeões, mas todos que saíram depois foram fazer lá fora, que São Paulo era a grande capital do boxe no Brasil, né? Depois veio a Bahia, através do Popó e tal, e aonde difundiu, e aí é incontestável. Depois de Éder Joffre, não tem como falar de outro cara senão Popó no Brasil. E por que aconteceu isso, Samuca, lá na Bahia? Por que teve deu esse boom? Assim? Veio através do professor Dória, né? O professor Dória que treinava o pessoal no fundo da casa dele, e daí começou a desmontar, e principalmente através... da família do Popó, através do Popó, da sua superação e tal, aí a coisa alardeou, assim, né? Ficou grande. Mas ainda hoje São Paulo é muito forte, ainda hoje São Paulo é o grande ponte do boxe brasileiro, claro, né? Temos grandes campeões que provém daquela escola, né? Então é bem legal isso aí. Outra coisa também é que hoje você tem acesso à internet. Então hoje você tem, por exemplo, eu gosto de passar para os meus alunos muito trabalho de footwork, muito trabalho de perna, né? Porque a boxe não usa perna. Vai fazer uma aula comigo e depois me fala como é que fica a tua panturrilha. Como não? Então, deixa eu contar uma experiência aí. Eu fui repórter, Gazeta do Povo, né? Então, eu comecei já fazia corrida. Então, em 2009, lá o editor meu, que é o Leonardo Mendes Júnior, que tá no Estadão hoje, cara, ele resolveu me colocar, tipo, repórter ação pra mim, sabe? Então, qualquer esporte que tinha, ele me colocava nas horários. Só que daí que então, mas aí que tá a questão. Algumas coisas foram perigosas, né? Numa delas foi essa. Porque o Macares, é o seguinte, vou contar a história. Como é que eu conheci o Macares? O Macares, cara, ele é o próprio assessor de imprensa dele mesmo, né? Perfeito. Cara, ele ligava todo domingo, na hora do fechamento do jornal, pra falar, das notícias, né? Das lutas da Rosilete, na época. Rosilete, a esposa dele, já tava começando a despontar no nível nacional, né? E ele ligava no jornal lá pra falar, a Rosilete lutou hoje, mandava... Você não lembra como é que ele mandava? Acho que por e-mail. Ele mandava foto por e-mail das lutas lá e tal, e a gente fazia.
Aí, tanto que ele ligava pro Leonardo, ele se encheu do Macários, assim, ele falou, tá bom, tá, beleza, você quer que eu faça uma matéria? Daí, tipo, me chamou, falou, já sei quem eu vou mandar. Vou mandar o Ângelo pra passar um dia treinando com a Rosilete. Aí foi a primeira matéria em vídeo da Gazeta, nunca tinha sido feita. O que era a ideia? Eu acompanhar ela no treino dela. Fui lá na casa deles, lá em Estrela dos Pinhais, lá. Cara, daí eu corri, a Rosilete primeiro ela corre lá no aeroporto, lá, né? Perfeito. Daí eu corri com ela no aeroporto, lá fiz lá acho que 5 km com ela ali, foi tranquilo, beleza. Cara, daí tinha academia aqui no centro de Curitiba ainda. Perfeito, na Cândido Abreu. Cara, Cândido Abreu. Cara, daí eu fui lá. Eu nunca tinha lutado, nunca tinha treinado boxe. Nunca feito uma E aula. a ideia era, né, fazer como é que é a rotina dela. Subir no ringue, cara. Sim. Pensei, ela não vai meio... Cara, daí ela não vai fazer mal. Ela não, não vai e o Macários, bate, ensina pra ele como é que é a Rosilete. Porra, cara. Ela é uma menina, pode bater. E não, pior que não é isso. Pior que eu ficava pensando, ela é mulher, cara, como é que eu vou fazer agora? E daí eu pensei assim... Campeão mundial fantástico. Campeão mundial. Daí eu pensei, putz, mas eu fui deixando, só que daí, cara, comecei a apanhar tanto. Aí, daí chegou uma hora que eu quis revidar, não dava mais, que eu não tinha nenhuma técnica, assim, cara, apanhei pra cacete. E assim, pra você ter uma ideia, o cara que foi comigo foi um fotógrafo e um cara da Gazeta fazendo vídeo. Os caras se matando, cara, chorando de rir. Eu imagino. Chorando de rir, cara, chorando assim de rir. Eu cheguei na Gazeta, sabe o que é parar? A redação era enorme, naquele tempo tinha 100 jornalistas. Cara, parou a redação quando eu cheguei, todo mundo lá, que me viram com o olho tudo ferrado. O cara me mandou pra casa de carro, o editor, porque não tinha condições, cara. Tava lesionado. Eu fiquei uns dias com a cabeça, e a cabeça ouvindo um zumbido assim. Eu fico imaginando, quem não é da luta, não recebe os impactos primeiro, né? Porque a gente acaba habituando, Sim, né? habituando, mas pra mim não era... Não era nada habitual, né? Nada habitual, mas e daí isso porque eu pedi pra ela parar, porque eu não tava aguentando mais, cara. E assim, e ela não tava, com certeza que ela não tava sendo séria, assim, ela tava era só pra você sentir. Pra eu sentir a sensação. Pouquinho Então, pra você ver como que é. E você perde, cara, totalmente. E me fala pra mim aí, uma questão de curiosidade agora. Porque a gente vem do meio, como te falo há anos, eu pratico, tem 3 categorias: peso pesado, cruzador e meio pesado. Então, eu cortava peso pra descer. Isso também é uma coisa que te deixa bastante... Debilitado. Debilitado quando você vai lutar. Às vezes você tá realmente... E principalmente naquela época não tinha o conhecimento no caso do físico, né? De como fazer pra cortar e com qualidade, tá? Como os atletas de hoje fazem. Como é que foi a sensação de ficar preso no octógono que depois virou campeão mundial? Não, então, a sensação foi, cara, a pior possível, porque eu não sabia o que fazer, porque eu falava pra parar e acho que ela não tava nem ouvindo, claro entendeu? Que não. E aí... Você não tava ali pra... e pra ela tava normal, assim, como ela tava acostumada, pra ela aquilo era mais do que normal fazer. Sim. E não foi, ela não quis me machucar. Sim. Ela quis ela mostrar como é que era, entendeu? Eu tive algumas oportunidades, entre as quais eu fui apresentador do Boxe Paraná pro Macários. Mas não foi. Mas ó, fiquei muito puto depois. Pô, é pra isso. E fiquei puto com o meu editor, né? Porque é pra isso e também fiquei assim, na hora, pô, mas doeu. Mas foi legal que criou um laço de amizade também depois disso, né? Criou um laço, eu linko com eles até hoje. Encontro uma cara, jogo do Atlético ali, conversa. E então, eles fizeram parte, e hoje eu também trabalho junto com a FEBOX, na comunicação, junto com o Universo Box ali, muito pela minha experiência que eu tive com eles ali, lá atrás, né, com o Macários, e foi a primeira. E para mim, e vou te falar, foi o que me garantiu emprego na Gazeta naquele momento, que eu tava numa situação assim, que eu não tava mais afim, sabe, o editor também não via onde me colocar mais. E aquela surra serviu... Não, é verdade. Incentivo, né? Não, porque daí eu acabei fazendo outros projetos ligados com vídeo, ao esporte, e abriu, porque eu tava muito querendo, assim, aquela coisa, você se forma ali, e depois trabalhei muito tempo com futebol, né? E futebol é o chefe dos veículos, né? Infelizmente, assim, embora eu goste de outros esportes, mas eu não via possibilidades, assim. Então aquilo me abriu para ser um repórter especial, sabe? Que legal. Então, de outros esportes. E hoje, muito da minha carreira, de ter a minha empresa hoje, de ter conhecido até a Thaly, conhecido várias pessoas da corrida, é por causa daquele momento ali, em 2009, lá atrás, esse leque. Que eu fui... Foi o grande boom que abriu, foi o né? grande momento, E para mim, acho que... Por isso que eu acho que a gente tem que ver oportunidades em coisas assim que... Muitas vezes não é só a audiência, só o grande público, né? Porque as amizades que se criaram ali, né, no box, da família,
né, do Maccaris ali na época, vendo aquela... Porque você vendo um cara do esporte paranaense, assim, né, que... Virar campeão mundial, virar campeão mundial, e aí depois ele ser campeão e treinar a Rosilete, casar com a Rosilete, treinar a Rosilete. Também, mas o Maccaris tem outra coisa que ele é campeão, cara. Ele conseguiu reunir no aniversário dele... Não, da Nicole, da filha dele, a Nicole agora. Ele conseguiu reunir a Nicole, a ex-mulher e a mulher atual no mesmo aniversário. Que legal. Ele, o cara é o gênio. Daí, inclusive, deu um cara, um colega meu, ela fez uma resenha na época, lá uma coluna falando que o mais incrível do Maccaris não é isso, ele ter conseguido reunir a mulher atual no mesmo ambiente. Assim. Então, eu tive a oportunidade, quando estava treinando pelo Salto Paranaense com o pai, eu falei que eu trabalhava com rádio e tal, e ele veio zoar comigo. O Maccaris. Aí ele chegou e olhou para a Rosilete e falou assim, Rosi, tá falando que é locutor. Aí eu falei, Maccaris, você tem um evento bom na mão, só tem um detalhe, você não sabe vender. Você sabe o que eu tô falando. Sim. Tudo isso aqui tem que ter um comércio, tem que ter alguém que compre isso. E ele falou, como assim? Cara, você vai anunciar lá em cima e você fala errado. E um anúncio que faz alguma coisa nesse sentido não pode falar dessa forma. Ele falou, então me anunciou o Negrete. O Negrete estava chegando, o Negrete foi atleta do Snoop. Sim. Né? E era o atual campeão paranaense na categoria médio ligeiro na época. Ele fez um teste rápido ali. Eu falei, senhoras e senhores, com vocês, o atual campeão paranaense, Adonísio Negrete. Contratado na hora. Né? Aí ele, como é que vai ficar? Como é que ficar? Espécies e tal, não sei o quê. Eu falei, deixa que eu vendo. Ele, como assim? Ele não sabia, não tinha essa manha. E com o rádio, você faz muito o teu salário, né? Então, você vai correr atrás. Eu chegava, por exemplo, hoje já fechou, então, na Tutti Pães e Doces lá. Nem madeiras, madeiras brutas e beneficiadas. Onde que era a Tutti mesmo? Uma tem no Barreirinha, né? E a outra ficava ali. Isso, e a outra ficava no Bom Retiro ali. Né? E daí o seu Wilson, inclusive, que também foi atleta de boxe no amador, o filho dele é o Fábio, né, dono de academia, e foi corredor de fazer ciclismo e tal. Tive o prazer de conhecer essas pessoas. Então eu chegava lá e eles falavam, quanto hoje? É tanto. Aí só tinha que levar carimbadinho com a federação tal, para poder eles descontarem no imposto de renda e tal, né? Inclusive uma coisa que o esporte faz muito isso, né? Com relação ao patrocínio, porque é uma relação, né? Você não tem, hoje tem lutadores que têm os seus empresários e tal, mas naquela época você fazia correria. Né? E eu, inúmeras vezes, anunciei evento para o Maccaris. Eu ligava para a Rádio Clube, por exemplo, tinha um atleta um aluno que treinava comigo, né? Ali na Gold Company, na Mercedes. E ele trabalhava na Clube, nas ondas curtas. Aí ele falava assim, Samuca, liga a tal horário, meio-dia, vai ter o esporte para o Brasil inteiro. É, porque ondas curtas pega, né? Pra quem não entende, né? Isso aí, no rádio, as ondas curtas pegavam, ela vai mais longe, né? Ela vai mais longe. E daí ele pegou e liga tal horário. Os jovens que assistem podcast. Os jovens que assistem podcast. Samuca também, história. Meu pai ouvia rádios, ele pegava as ondas curtas, porque ele queria ouvir rádio de São Paulo, não sei de onde. No radinho. E eu achava fantástico, assim. Então eu ligava lá para eles e anunciava, olha, nesse final de semana, no card principal, nós teremos 10 lutas, só na categoria peso pesado, e fechava ali e tal. Aí eu consegui fechar toda aquela grade de pessoas ali e começou a dar uma situação no boxe Paraná, do qual o próprio Maccaris Subir anunciava, não denegrindo, porque é um baita de um campeão, o respeito muito me ajudou bastante, né? E também é uma joia que surgiu ali da Praça Oswaldo Cruz do Rubens São Perrochon. Então, assim, mas ele me deu essa força, né, para que eu pudesse iniciar anunciando esse evento. Depois acabei migrando para a área do gospel, né? Então, através disso aí, acabei indo fazer um programa gospel, tive uma rádio em casa. Tá vendo? Olha aí, viu? A música é tudo na sua vida. É fantástico, né? O lado da comunicação, da música. E, assim, a oportunidade, né? De uma conversa ali, você pegar aquele estalo que foi que aconteceu contigo, né? São coisas assim que acabam nos elevando, né? Depois vira a história. E sabe como eu conheci a Thalita? Você lembra? Você não vai lembrar. Na frente do Miller, na corrida do Miller. Não, mas por que foi? Você não vai lembrar por que foi. Oi, eu não vou lembrar. Ó, tá vendo? Não foi? Eu não conheci, eu não conversei com você pessoalmente. Você não lembra? Eu lembro que foi na frente do Miller, no dia da corrida do Miller. Eu tava tirando foto com o meu treinador. Então, só que daí o Cleitinho, que é meu amigo, falou, você aqui nessa foto. Daí eu tava na tua foto. Se tirar na foto, eu tava atrás. Entendeu? Foi assim, eu tava numa mesma corrida que você, só que tem um amigo meu que conhece ela. E daí ela pegou, você postou a foto lá, tinha você e acho que o teu treinador. Era. Quem que era? Não sei quem que era. O treinador. Eu tava atrás da foto. E o Cleiton falou, você tá aqui nessa foto, né? E daí eu falei, vou falar com ela.
Daí foi isso. Você vê? Quando surgiu essa amizade, hoje tá Qual a chance? Qual a chance? Pois é. Legal, não, mas né? não foi porque a gente se conheceu, entendeu? Foi por causa disso. Olha só que show Que isso. loucura. Foi no Miller a corrida, não lembro qual que era a Mas corrida. e eu lembro que você tava lá no Miller, porque eu acho mas que eu lá eu já não vi lembro. o teu podcast. Olha, tá vendo? Aí vi. ela já me conhecia. Que Então legal. a audiência já estava qualificada. Já estava qualificada. Tava qualificada. E aí eu vi... Já tive 3 podcasts, aqui é o terceiro. Né? Mas esse aqui agora é firme, esse aqui é firme. Poxa, que legal. Eu acho legal essa questão assim, né? Por exemplo, eu não posso deixar de falar que eu falo que apanhei bastante do Foreman. Né? Mas eu quero te Deixa eu falar de novo, deixa eu falar. Deixa eu marcar de volta. Foreman, vamos ligar pra ele, vamos ligar pra ele. Vamos ligar. Se ele não estiver em viagem, né? Vamos dar uma ligadinha pra ele. Vou ligar. Mas ligue de vídeo. Um cara que mandou muita mão na gente, muita gente boa aí também, daquela velha escola também, é um cara chamado José Luiz Rodrigues, Luiz Snoop. E lá na Praça Oswaldo Cruz ele já era o campeão, só que ele é médio ligeiro. Então ninguém botava fé na mão dele, né? Só que ele é técnico e justo. Então quando ele botava a mão, machucava mesmo. Né? Vê se vai atender. Não, ela não vai atender a gente. Tô ligando expectativa, gente. Olha aí, ó. Aí, ó. Mostra lá. Está aqui no Comando Talks. Aqui, ó. Aí, ó. Não estou entendendo nada. Ó, fale o que você falou. Aí agora há pouco, hein? Ô, Foreman, eu tô inventando uma historinha aqui, hein? Ninguém apanhou mais no Paraná de boxe de você, né? Ele já falou isso umas 10 vezes aqui. Essa mão justa, dura aí, viu? Obrigado, irmão. Tá representando, né? É? Como é que você tá? Tô bem. Amanhã eu vi a luta aqui. A gente tá lutando pra baixar de peso e vai dar tudo certo. Isso aí, tá em Camboriú? Balneário Camboriú? Estamos em Camboriú, acabamos de chegar. Quem que vai lutar aí? O Pedro Leite. Ah, legal. Tá preparado. Categoria 70 quilos. Que legal. Ó, próximo você tem que estar aqui. Fechou. Legal, ó. Ele falou que, falou que tua mão... mostrou aqui que você quebrou... Aqui, lembra que eu joguei a mão um hook embaixo e você jogou o cotovelo e quebrou minha mão? Ainda eu terminei de fazer sparring. É muito rancor, eu tava gente. cansado. Né? Não, né? Show aí, ó. Lembra, eu fui parar no Cajuru ali com a mão quebrada para tirar a luva, teve que abrir a fieira aquele dia. Forte abraço, querido. Deus abençoe e boa luta lá para vocês. Boa luta na torcida aqui. Valeu, Foreman. Valeu, boa viagem. Valeu. Tchau. Valeu. Ô, Marcelo, peraí, mais um aqui, ó. Marcelo Garbosa, presidente da FEBOX aqui, ó. Prazer em conhecer o Marcelo. Não conheceu o Dr. Enéas Carneiro, lembra, né? Então, eu vi, lembrei e fiquei quieta. Estamos aqui, ó. Estamos aqui no Comando Talks, aqui, ó. Você tá aqui no Comando Talks, Marcelo. Não vai dar entrevista nunca mais aqui. Você judiou dele, Ângelo. Não, que é isso. Nosso presidente da FEBOX. E ele é sócio do Foreman lá na Universo Unbox também. Que legal, hein? E o esporte em boas mãos, né? Esporte em boas mãos, né? Esporte em boas mãos. Vê se agora, né? Vamos trazer vitória. Vitória ou uma boa luta para vocês aí. Valeu? Valeu, obrigado, hein? Valeu, abraço. Valeu. Tchau. Tá vendo? Aqui é jornalismo verdade, cara. Tá vendo? Aqui é jornalismo verdade. Estamos confirmando a veracidade dos fatos. Viu? Falou? Não tem nem tempo, né? Não, e legal, assim, Thali, assim, como é que você tem... ele falou muito da comunidade do boxe, né? Que é bem, assim, tem as suas rivalidades, mas no fundo todo mundo tá junto no mesmo bolo, né? E como é que é na corrida pra você, assim... Como é que funciona isso, essa comunidade toda? O que representa, assim? Eu tenho... não sei, assim, eu tenho uma vertentezinha ali, né? Com Curit Fit e tudo mais, de incentivar todos os esportes, né? Mas assim, mais... O que é? Explica pra nós o que é o Curit Fit é mais ou menos o que você fazia no teu jornalismo. Então, o que eu faço? Conheço as modalidades. Isso tá até um pouco apagadinho. Eu tenho repostado mais as pessoas ali, mas eu quero retomar isso.
Então, eu vou conhecendo modalidades e apresentando modalidades. Eu vivencio cada modalidade também. Então, vamos falar com o Rosileto lá. Fazer uma luta lá. Tá convidando ela na academia também. Eu faço Muay Thai. Ó, o meu Quem é o teu mestre lá? é o Dedé André. Ah, o Dedé André, legal. Um abraço pra ele. Eu só conheço o Dedé Santana. Eu dou aula na Itália Top Team ali do Mestre Ronald. Aliás, Mestre Ronald, aquele abraço. Ó, tem só abraço, porque só abraço. Eu quero muito mais. Não quero ficar muito perto. Só no abraço, só de longe. De longe, E então eu apresento essa diversidade, né, de esportes ali para cada um encontrar o seu nicho. Sim. Né? Porque eu acho que tem para todo mundo, você pode encontrar, você pode ser feliz fazendo um esporte. Tem o esporte que você vai gostar, né? Então eu não gosto disso, mas pode ter o outro que você vai se identificar. E dentro da corrida eu tento incentivar e acabo sendo incentivada também nessa comunidade, porque você vê superação, você vê história de vida, você vê muita gente saindo de depressão. Agora a gente está, né, passou ali o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, né? Foi o mês passado ali de conscientização. Ajuda muito, né? E o esporte salva vidas. O meu filho faz psicologia e hoje de manhã tá levando ele para a faculdade. E daí eu estava conversando com ele que estaria aqui hoje à tarde. Aliás, João Vitor, um beijo do pai. E eu falando para ele, filho, com relação ao esporte, né, a questão, o que o lado da psique, né, o lado da psicologia trabalha tal. Ele falou, pai, normalmente quem está fazendo uma terapia, ele não tem vontade de treinar. Olha só como é interessante isso, né? Então, assim, ele fica tão embaixo, ele fica tão em falta, e aí entra a importância de um psicólogo, de um psiquiatra, de um acompanhamento de um profissional que trabalha com a mente. Como eu falei, aquela história do qual eu vivi ali, né? Do qual eu amarelei na minha primeira luta, não me impediu de seguir em frente. Se você, de repente, está passando por um momento nesse, busca um profissional de psicologia, você vai ser bem assessorado, com certeza, e venha praticar, venha pelo menos conhecer uma academia, seja no CrossFit, na musculação, seja no boxe, isso aí. porque o esporte ele é vida, gente. Você não sabe que muito mais do que você trabalhar o lado físico, o teu lado cardiovascular, tal, você vai trabalhar a tua mente, gente. Você vai limpar a tua mente. Quando você está fazendo uma série lá no você CrossFit, esquece tudo. Você esquece. Né? Você vai puxar lá uma série de 6, 7 repetições. Dá tempo de pensar em problema? Cara, vou pensar, mas o que eu tenho que fazer de almoço hoje? Não dá. Você foca, você limpa, não é? E da mesma forma, quando você está puxando uma manopla, fazendo um sparringzinho, alguma coisinha ali, sabe? Você foca no exercício. Sim. E isso é uma limpeza que o ser humano necessita, dessa limpeza, dessa higiene mental. E os psicólogos estão aí. Meu filho, um grande abraço. Legal. Justamente por essa questão. Sabe, hoje eu tive essa oportunidade. Olha que legal que foi. Agora de manhã, trocando uma ideia com eles, estaria aqui. Obrigado, filho. Tá vendo? Mas isso é legal, né? Essa questão toda. Então você consegue mostrar um pouco, né, que cada um tem seu espaço, cada um vai ter então a minha filha tem que acompanhar teu projeto, porque ela precisa achar Não, já fui circo, pra... já fiz escalada, já fiz, surf, boxe você não fez ainda. Muay Thai. O boxe não, tem que ir no boxe. Tem que ir no boxe. Eu parto do princípio, como eu já sou um veterano, né, eu poderia dizer assim, eu procuro passar a minha maneira, a minha didática de passar o esporte, que todos nós temos a capacidade de aprender, o aprendizado de todos. Agora, eu hoje não foco em preparação física. Você, por exemplo, pratica boxe, vai lá, treina com fórmula e tal. Eu tenho a minha didática, é uma coisa que o que é um jab? Esse é um jab. O que é um direto? Esse é um direto. O que é um cruzado? Quais são os golpes do boxe? Então, tecnicamente, eu vou te passar como você caminha, como você faz os pivôs, como você faz a movimentação. Taticamente, como é que você atrai alguém? Por exemplo, eu gosto muito, eu sou alto, e eu tenho certeza que o Foreman, que vai assistir também, ele participou agora há pouco aí do podcast, e grandes atletas do boxe aí, tem o Muhammad Ali como uma grande fera. E o Muhammad Ali, ele conseguia atrair as pessoas para o corner, que normalmente você não quer ficar preso ali. Mas era uma tática que ele utilizava. Tem uma cena épica de uma luta com o Joe Frazier, do qual ele põe a mão nas cordas, né? E faz aqui 14 esquivas para cada lado, gente. E o cara não consegue acertar ele, um ex-campeão mundial. Olha que nível, que o lado da sua psique, o quanto estava aqui, né? Estava trabalhada, né? Então eu procuro trabalhar dessa forma. Tática, técnica e o lado físico. O lado físico, eu sei que eu tenho que pôr cordinha,
Um atleta de boxe não pula corda, não é atleta de boxe. Um atleta de boxe que não corre, que não faz um trabalho de preparação com o seu abdômen, não está preparado para lutar. Então Né? aquele negócio rock balboa é verdadeiro, assim, Claro aquela que corridinha lá. Nossa. É importantíssimo, né? Mas ele batia na carne, né? Assim, É, Ele ali- batia na Hoje a gente tem um material melhor, né? Temos. Evoluímos. Muito roots. Mas é engraçado, né, Thali? Ele está falando assim, claro, o boxe, por ser um esporte de contato direto, aí a pessoa vai sair machucada, né? Vai. Assim, vai apanhar. Você vai bater, mas vai apanhar, né? Sim. Não tem jeito. Mas Hã? você entende que você não entra lá para bater? Não, Você sim, entra lá para vencer o teu medo. Sim. Exatamente. Mas assim, mas eu digo assim, ele vai sair. Vai acabar, mas porque tem o contato. problema da corrida é o seguinte, cara, que a gente não luta com ninguém e sai tudo ferrado também, entendeu? Imagina. A gente luta, luta a contra a gente gente, luta mas contra a assim, gente. não, mas eu digo assim, é engraçado porque a gente Sim. tá tudo Você não tem piado, um mas oponente ninguém- direto ali. apanhando, a gente vê, assim, sabe que no boxe você vê o cara, lá no cruz você não vê as Sim. porradas, né? Não. Eu tive uma carreira de 18 anos em sequência de lutas. E eu não lembro de uma luta que eu subi, que eu fui fazer a mão, que eu não estava tremendo. Eu sempre subi com Sempre tremor. subi. Sempre... Então, na hora ali, acho que deve Porque ter, né? a Igual nossa a nossa mente largada, trabalha assim, muito né? forte, Sim. né? Então, assim, você fica Como se naquela fosse a primeira. ansiedade, você prevê várias coisas que não são reais, Não são que é a reais. mente que pega Mas você peças. faz, Sim. você faz igual a gente faz, eu faço, não sei se você. Aham, um mas eu procuro. ritualzinho É um teu. ritualzinho e também, um dia anterior, por mais que eu não conheça, às vezes, o local da prova, eu tento imaginar, assim, Te visualizar algumas coisas, fazendo, eu faço. Igual o Ayrton Senna disse que fazia muito isso, né? A mentalização, né? É, você isso. mentalizar uma Cara, situação. o que nem o né? Michael Phelps. Michael Phelps fazia. Diz que ele ficava. Como ele. Natação é um troço desgraçado também, que é o tempo todo, né? Mesmo azulejo. Ele mentalizava. O César Cielo. Sim. Ele falava contando que ele mentalizava antes das provas, né? Então, acho que no boxe também, né? Você mentaliza, acho que Você também, né? mentaliza a sequência A que você sequência, vai né? trabalhar, né? É. Porque, por exemplo, você sobe O teu no ringue, adversário você já estudou. você já estudou. É. Aí você tem a sequência que o teu professor preparou. Por exemplo, eu tenho uma sequência que eu montei de 11 golpes que o Foreman fez no campeão alemão lá em Hamburgo, na Alemanha. E ele foi fazer que é um atleta do Axel Schultz que lutou com o George Foreman. Uhum. E o Foreman soltou 11 socos, um cara de 100 quilos, 11 socos em cada round. Ele fez com o americano falava, crazy brasileiro, você não vai aguentar, você é louco. Vai quebrar. Mas era só treino. Então, se você treina, Assim, cada round e sai uma, a sequência. e uma coisa que, assim, pra nós na corrida, por exemplo, que tem momentos que a gente não consegue nem se falar, né? A gente tá junto ali, mas, pô, não fale comigo. Não fale Deixa, comigo. me deixa que eu tô concentrado. A gente não fala pro outro isso, mas Já sente, a gente já tenta. sabe. Eu pergunto no box, quando dá aquela paradinha lá do corner lá. Do corner. Alguma coisa entra ali, você falar. O que ele tá falando pra você Entra. Porque a pessoa tá já, né, tanta coisa que Aquela vem. gritaria em torno, eu, por exemplo, as lutas... Quando tá a gritaria, o que acontece? Você não ouve nada. Você está focado no atleta. Que se você começar a olhar em volta, você não consegue ter concentração suficiente para soltar o teu jogo. Agora, naquele intervalo, eu treino contigo. Você está no meu corner. Samuca, faça tal coisa. Olha, está entrando o teu jab. É aquele toque do Noguchi. Todo mundo está treinado. Mas quem é que subiu lá e viu qual é a mão? Né? Então, aquele toque vai fazer diferença, às vezes, no nocaute. Sim. Porque o nocaute nada mais é que o gol do futebol. É o levantar o peso com qualidade lá no crossfit. Né? Então, encaixou a mão, queda. Ok, abriu contagem, estou com 2 pontinhos, estou na vantagem. Vou trabalhar com esse ponto. Eu já tive a oportunidade de atleta de pegar o campeão paranaense na época, um cara invicto, e um atleta nosso aqui... ele veio da equipe Noguchi e tal, né? O Fabrício Pellegrino. E ele foi lutar com o campeão paranaense, que o cara é quase profissional, não, umas 90 lutas de boxe. E ele deu um nocaute no primeiro round. E eu no Sírio-Libanês, e eu falei para ele, gira. Ele foi para trocação. Aí o cara conseguiu ganhar dele e derrubar ele também. Então, assim, se você está com a vantagem, trabalha com essa vantagem. Você não precisa ir toda hora para cima, porque é muito lado mental, lado do jogo. Então, se eu estou numa distância certa, sei onde você alcança, eu tenho 2,5 metros de envergadura. Eu pedi para o Popeye ter 1,74 m, porque ele soube encurtar essa envergadura. Então, ele veio para dentro do meu corpo. Deu cabeçada, deu chute, deu gogó, foi um atropelamento. Mas a gente sabe como é que é a escola. Então, isso fazia parte. Eu não me preparei, eu errei. Então, o perder ou ganhar uma luta, muitas das vezes, é porque eu não dei ouvido, não dei crédito
Na época, o meu técnico é o Luiz von Grafen, né, o Tchê, hoje está em Cruz Alta, baita de um atleta, treinou o Foreman também, né, e um grande campeão brasileiro de boxe, né, é Luiz von Grafen. E ele me deu a dica. Só que quando eu errei, ele falou, Samuca, você se perdeu, eu vou jogar a toalha que ele vai bater de novo. Estava sangrando, obviamente ele ia bater. Né? Então, e aí entrou a questão da psique. Porque após isso eu abandonei tudo, entrei em depressão. Em 2014, se não é Jesus então, na minha vida, tinha ido para a fita. Pois é, mas é muito interessante isso do esporte também, né? Ainda mais a gente... A preocupação que eu tenho um pouco para minha vida, porque eu pratico para minha vida, para quem? Para todo mundo, nem vocês, tudo. Estou há 20 anos na corrida, eu fico imaginando se eu tiver que parar, né, não puder fazer, isso deve ser, eu vejo pelo meu pai, né, que passou esse problema e tal, mas mas parar por motivos de saúde e não pôde voltar. Então acho que esse é o pior momento, né? Porque o esporte salvou tua vida, mas ao mesmo tempo, quando fica sem, aí... Você tem os dois lados, né? Eu trabalhar o psicológico do incentivo, de tudo ali, mas também trabalhar a falta disso. Como que você vai numa fase do grande rendimento e depois agora eu tô com 55. É natural. Né? Então hoje eu bato meu saquinho, eu faço 4 roundzinhos de treino para mim. Só que eu brinco com todos os meus alunos. E hoje você está dando aula? Na Itália Top Team, aqui na Boa Vista, na Nossa Senhora Nazaré, 1662. Quem quiser aparecer lá, conhecer o Mestre Ronald, tem o pessoal do Muay Thai lá também. E eles sempre vêm fazendo para fazer aquele ajuste de guarda, então, que o boxe ele é mais fechadinho, né? Então a gente procura passar esse trabalho. Ariel Machado, campeão mundial do K1 agora, ano passado, até falei com ele, depois te mostro. Ele gostaria de estar junto, mas ele está puxando aula lá. Mestre Madeira, do Krav Maga, foi meu aluno de boxe. A primeira vez que o Mestre Madeira viu eu e o Foreman fazendo sparring, ele ficou horrorizado porque nós brigamos. Tiveram que dar gogó em mim no Foreman para separar, que a gente não baixava a bola. Né? Gente, esses dois... tem isso aí. A gente tem muita história junto. Mas tu tá quase terminando, como passa rápido. Muito rápido. Mas, uma coisa que eu fiquei pensando, né? Esse negócio do esporte, do boxe, né? E ligando com a gente que é da corrida, assim, né? Também tem, né? A gente, que ele falou, tem essa comunidade nossa também, né? Pessoas que motivam, pessoas que, né? Você deve acompanhar isso também, né? É uma rede, né? É uma rede de conexões, né? Você conhece alguém que daí teve uma história, que aquela história você remete para você, para tua vida, te acrescenta, você acrescenta no outro e tudo vai somando. Que nem, por exemplo, eu conheço a Thalia, assim, eu mais entrevistei ela que corri com ela. Na verdade, corri uma vez junto, só na maratona lá do litoral. Mas havia conexão, então a corrida é isso um pouco. Que tem gente que às vezes não que vai. Vai passar e não vai alcançar nesse momento, né? E ok. É ok. Mas o legal disso da corrida é isso. Às vezes a conexão vem e por outras conversas que não tem diretamente a ver com a corrida. Exato. Sabe? Às vezes não tem e de repente tem... E no boxe é isso aqui também, ó. Por exemplo, faz quantos anos que eu não vejo o Foreman? Pessoalmente. Quando vê vai querer, quando vê vai ter. Teve uma homenagem através do Foreman. Quando vê me chama. Vamos. Né, que fizeram agora na LEP, dia 18 de maio, né? Foi feito o dia do boxe no Paraná. E eu fico muito feliz. Sim, eu tava lá. Você tava lá, né? Sim, eu tava lá. Então, isso foi muito legal. Você estava lá? Você encontrou o Foreman lá? Foreman lá, encontrou o Foreman, verdade? Então, o Foreman tendo gravata. Tendo gravata, Foreman. Na beca. Legal isso. Na beca. Então, o Sérgio Agostini Júnior, que estava lá também, Cláudio Omar Pedra, que juntou todo mundo, né? Cubano, pai do grande Pelé, né? Pelé Landim, né? O mestre cubano estava lá também. Grandes atletas do boxe estavam ali sendo representados, né? Então, assim, a gente vê que essa conexão, por mais que a gente não está se falando, a gente sempre se acha. Sempre se acha, é legal. Né? Isso é legal. E quando vê, relembra. Né? Tem história para contar. Essas histórias são fantásticas. São memórias que ficam ali. Eu acho fantástico isso. É fantástico, igual as memórias que tem desses momentos. Uma vez também contei a Thali numa... Você estava correndo também, mas você não estava junto. Você estava numa... Qual que foi? 15K de Santa. 15K de Santa. Você estava com o pessoal lá do... Qual que é o grupo lá que você estava ali? Então, bem legal, legal, né? Esse é um projeto muito bacana. Fala aí desse projeto que é legal. Amigos da Inclusão é o projeto. Nós levamos PCDs em corridas com triciclos adaptados
Então, nós damos a oportunidade deles sentirem o que é estar correndo, ter essa sensação. Então, isso impacta famílias, vidas dos pequenos, né, dos grandes ali. Então, às vezes, a família está ali naquela luta e sofre com a criança, com o diagnóstico e com o dia a dia. E espera aquele momento, né, de correr, de levar, de ter aquela alegria. Então, a gente abraça essas famílias e é lindo esse projeto. Damos asinhas, emprestamos nossos pés para os pequenos. Que legal. Não, cara, até você para pra... Pô, eu não tô fazendo nada disso. Eu podia estar ajudando ali. Não Dando ele parar isso. vou parar aqui e vou ajudar. O José Luiz Rodrigues, o Snoopy, ele tem um projeto desse dentro da Vila Torres ali. Ele pega a garotada da vila, ao invés de fazer vaporzinho lá dentro, pro tráfego, ele traz para dentro do esporte. Isso é fantástico. Porque tem tudo para dar, assim, tudo para dar errado ali, né? Tem tudo para dar errado. E ele em loco, né? A oportunidade de lutar com o filho do Popó. Olha que legal. Tem tudo para dar errado ali, né? Em loco, onde tá... Onde tá o foco do incêndio ali, né? É o foco do incêndio. O que eu posso passar para alguém? É isso que você está fazendo aqui hoje com a gente, nos entrevistando, e a gente podendo trazer isso e participar para com quem está ouvindo, né? Quem tá assistindo. É bem essa coisa, né? Alguém vai ter o insight de alguma coisa que foi falada aqui. Vai tocar alguém por algum motivo. Então, assim, nada é por acaso. Legal, gente. Para finalizar, queria agradecer a presença de vocês aqui no Comando Talks. A Nina tá aqui também. Sumiu agora, sei lá. Mas ela estava aqui também, então ela também agradece vocês estarem participando aqui. Prazerzão. Bom, para deixar o contato para as pessoas acharem vocês, como é que faz? Vocês têm redes sociais, têm caminhos para a gente encontrar? Digo. O meu Instagram é Thali, T-A-L-I, Martinez. Colocou Thalimar, já vai estar lá correndinho. Amigos da Inclusão também, vale muito a pena vocês conhecerem o projeto, seguirem lá. Eu tenho certeza que vai, de alguma forma, tocar vocês também. O meu é @SamucaBox, né? Colocou @SamucaBox. Tá fácil. Poxa, eu tô com esse pessoal aí, tudo assim, Samuca Box, Macari Box, né? Fica fácil, né? Foreman Box, isso aí. Valeu então, gente. Obrigado. Valeu, Samuca. Ficamos aqui. Prazerzaço. Foi legal. E obrigado, gente. Vocês que acompanharam aqui o Comando Talks da Comando News. Obrigado, pessoal do Versa Podcast Studio, pessoal do MS Produções Artísticas. E voltamos com o próximo episódio. Obrigado, gente.